Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 30 de julho de 2020. O título é Competitividade. Existem pessoas que passam a vida inteira competindo, sempre com os olhos voltados para os outros e tendo como objetivo superá-los. Com qual finalidade? Mostrar a todos que é melhor do que eles? Será mesmo que essa prova de superioridade não está tentando encobrir a imagem distorcida que tem de si próprio? Talvez uma baixa autoestima e por isso a necessidade de autoafirmar-se externamente. Competitividade com parceiros afetivos, amigos, irmãos, familiares, enfim, com as pessoas que os rodeiam e com as quais se relacionam. É uma atitude desgastante para todos. Quando o sucesso do outro incomoda, vejo que na verdade o que mais falta ali é amor. Falta uma boa dose de amor próprio. Quantos casais se deixam contaminar pela competição, envenenando a convivência? Se deixassem de lado o orgulho e investissem na parceria, aproveitando as qualidades de cada um, isso proporcionaria uma união mais harmônica, feliz e com ganhos e aprendizados para ambos. Até mesmo em uma competição esportiva, acredito que a maior superação seja vencer os próprios limites, manter o foco nos próprios objetivos, trabalhar para melhorar o rendimento, os acertos, aprender com os erros e alcançar o sucesso em razão de sua determinação em se aprimorar, em crescer e chegar aos resultados tão almejados. Enquanto nos preocuparmos em apenas competir, nossos limites estarão sendo traçados pelos outros, por aqueles a quem pretendemos vencer. E talvez com isso acabemos por não conseguir conhecer e explorar o nosso potencial da melhor forma possível. Afinal, não há concorrente mais difícil de vencer do que as limitações que estabelecemos a nós mesmos, inclusive delimitando nosso potencial baseados nas capacidades alheias. Trace metas, sonhe e, acima de tudo, entenda que os maiores adversários em quaisquer batalhas da vida serão sempre a falta de confiança e determinação. Se acreditar e mantiver o foco nos seus próprios objetivos, você com certeza será um vencedor. Vamos lá. Essa é uma questão assim que acho que todo mundo já vivenciou isso, né? Na vida, a gente tem os nossos objetivos, né? Os nossos projetos, e a gente, lógico, que está convivendo com outras pessoas e cada um tem ali os seus objetivos. Mas, infelizmente, algumas pessoas elas estão mais focadas no que os outros estão fazendo, no que o que elas querem atingir. É aquela coisa assim, aquela coisa muitas vezes da inveja, né? Que a gente fala que a inveja não é que o invejoso ele quer o que você tem, ele não quer que você tenha o que ele não tem. Então, às vezes a pessoa não tem disposição, não tem vontade de progredir e aí ela se incomoda com o progresso do outro, que se esforça para conseguir, né? Que tem um mérito. Então, é por isso que a gente vê hoje em dia, né? Muitas pessoas que estão sempre criticando os outros, aqueles que conquistam as coisas. Elas não conseguem enxergar o mérito, não conseguem pensar que aquela pessoa se esforçou, que ela passou por uma série de percalços e sacrifícios para conquistar o que ela tem. Ela só olha o que o outro tem, não sabe o caminho o trajeto do outro para chegar até ali, construir o que construiu, e critica, e fala, muitas vezes fala coisas que ela não, na maioria das vezes não sabe, né? Fala que o outro deu sorte, que tem pessoas que têm contatos, tem pessoas que ajudam, então assim, desmerece toda a conquista do outro, porque não tem a mesma disposição para fazer o caminho. E enquanto ela está olhando o caminho do outro, ela não consegue olhar para a própria vida e aí muitas vezes acaba deixando escapar oportunidades, que ela não vê as oportunidades que surgem, porque ela está olhando o caminho do outro, ela está olhando o que o outro tem e acaba não perdendo
a oportunidade de aproveitar as coisas que surgem na vida dela, e inclusive de aproveitar o que ela já tem, porque está mais preocupado com o outro, né? Aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde. E a gente não conhece a história das outras pessoas, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para nossa, para o que a gente quer para a nossa vida. Porque às vezes a gente vê alguém que tem lá, né, conquistou um patamar financeiro elevado, tal, mas isso não quer dizer que a vida daquela pessoa seja melhor do que a sua. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira excelente e uma condição emocional péssima, tem relações, laços de amizade superficiais, né? Nem tem, né? Na verdade, amigos, né? Tem pessoas às vezes que estão ali só se aproveitando, só por interesse. E às vezes você tem uma vida mais humilde, mas você tem pessoas ao seu redor que realmente é, te dão um suporte verdadeiro, que tem amor verdadeiro, afeto, amizade. Então, cada um tem o seu caminho, né? Por isso que a gente essa questão da competitividade, ela é uma coisa muito superficial, né? Porque às vezes a gente se ilude, né, com o prêmio que a gente acha, né, que é o que vai conquistar. Nem sempre é o que parece, né? Às vezes nem tudo que reluz é ouro, né? Então, se as pessoas perdessem menos tempo observando e desejando, almejando que os outros têm e focando no que realmente deseja para a própria vida, porque às vezes a gente almeja tanto o que o outro tem e de repente você pode até conquistar aquilo e aí você vê que não, na verdade era algo que não faz mais sentido para você. Né? Então a gente tem que fazer as escolhas de acordo com o que faz sentido para a vida da gente, o que agrega, o que traz crescimento, o que traz aprendizado. E como cada caminho é individual, não dá para a gente querer viver a vida do outro. A gente tem que manter o foco, né? Os olhos fixos no alvo do que realmente ressoa com a gente, do que é bom para a nossa vida. E assim, você pode admirar a trajetória de outras pessoas, mas não querer. Você pode usar como exemplo de determinação, né? Como algo positivo. Agora, não com aquele olhar de inveja mesmo e de querer competir, de querer ser melhor. A gente tem que querer ser melhor do que a gente mesmo, todo dia um pouquinho, né? Eu acho que a maior competição que a gente tem é com a gente mesmo, da gente conseguir melhorar um pouquinho a cada dia, né? Como em todos os setores da nossa vida. Melhorar como ser humano, melhorar como profissional, melhorar como amigo, como pai, como familiar, né? Com as relações que a gente tem. E uma coisa que eu falei assim, é engraçado que às vezes a gente vê assim, essas disputas dentro até do seio familiar mesmo, né? A gente vê casais competindo, né, entre quem ganha mais ou quem tem mais voz de comando na casa, competindo, sendo que o ideal seria, né, fazer uma parceria, dividir as tarefas. Às vezes um está numa condição inferior. Quantas histórias a gente vê de às vezes um, por exemplo, perde o emprego, fica lá desempregado. E o outro, em vez de dar suporte, em vez de, né, dar apoio e tal, se coloca numa posição de superioridade com relação àquele outro que já está numa situação difícil, né? Porque perdeu ali, né, o trabalho dele, de onde ele tirava o dinheiro e vai ter que acabar de uma certa forma, dependendo do outro, porque o outro se coloca nessa posição ao invés de ser parceiro, de cria aquela condição de superioridade
para que o outro se sinta na dependência, sendo que não, na verdade não tem que existir isso. Mesmo que, por exemplo, numa relação que muitas mulheres, eh, escolheram cuidar do lar, cuidar da casa, ao invés de trabalhar fora, de ter um trabalho fora, com um salário. E às vezes, o marido que trabalha e que traz o sustento, se coloca naquela posição de que ele tem ali o comando, porque ele traz o sustento, sendo que na verdade, se a mulher está dando todo o ele só pode ter aquela tranquilidade de trabalhar e de conseguir ir atrás, desse valor, dessa posição, profissional, às vezes de se realizar profissionalmente, porque tem a base ali, né, a mulher é a base do lar, ela que está cuidando de tudo, organizando tudo, cuidando dos filhos, da educação, então assim, cada papel ali é importante, então um não é mais importante que o outro, né. O homem vai, sai para trazer o dinheiro, mas quem organiza e cuida de toda a estrutura da casa é a mulher. Então são 2 papéis importantes, então ninguém é mais importante que o outro. Só que muitas vezes a gente vê essa relação de competição, de um querer achar que é mais importante que o outro, e não é. Normalmente é aquele que tem a condição financeira, né, e às vezes, acaba submetendo o outro a essa condição de dependência, de achar que depende, mas não, não é uma condição de dependência, porque é a mulher que está ali cuidando, e estruturando e organizando todo o lar tem um papel importantíssimo, né. Muitas vezes, assim, se a mãe, falta, muitas vezes a casa desestrutura completamente, ninguém ali consegue, tocar, né, porque ela que sabe comandar tudo, né, sabe como funciona tudo, consegue deixar tudo funcionando direitinho. Aí, às vezes, só percebem essa importância quando ela não pode fazer esse papel, não está ali presente para fazer o papel. Então, por isso que, assim, ali não tem que ter competição, tem que ter uma parceria. Então, assim, o papel da mulher é super importante, então ela não está numa condição de dependência. Ela tem ali os direitos dela também, né, de ser, eh, atendida nas necessidades dela, afinal de contas ela está fazendo um papel mais do que importante também. E a gente vê entre irmãos, competição entre irmãos, é triste, por exemplo, a gente vê, isso é muito comum, essas disputas por herança, né, uma coisa que eu acho muito triste, né, às vezes irmãos que brigam, que rompem os laços, né, de fraternidade por conta de bens materiais, por disputas por bens materiais. É muito comum e realmente muito triste. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, para não entrar nessas disputas, nessas competições, porque às vezes é melhor se abrir mão de certas coisas, mas preservar coisas mais valiosas, né? Preservar, os laços, preservar a sua dignidade, preservar, a sua consciência tranquila, que isso não tem preço, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Então, a competição nunca, essa competição, assim, de querer ser melhor que o outro, de querer prevalecer sobre o outro, de querer ter controle e estar em um papel superior, né, numa posição de superioridade em relação aos outros, não é algo que seja positivo, né, porque as conquistas, né, tudo que a gente conquista tem que fazer sentido para nós e não para os outros. Então, se a gente só conquista as coisas para mostrar para os outros, a gente não está fazendo a coisa, da melhor forma, né, porque a gente não vai ser feliz só esperando validação dos outros. A gente tem que ter
A valorização é a partir de nós mesmos, a gente se sentir feliz com as nossas conquistas. Porque quando a gente está feliz com as nossas conquistas, a gente acaba agregando e melhorando o mundo, né, à nossa volta. E é isso que importa, é a gente se trabalhar para ser todo dia melhor. Então, se a gente tiver que competir, o adversário é sempre a gente mesmo, para a gente conseguir ser um pouco melhor do que hoje. Amanhã ser um pouquinho melhor do que a gente é hoje, certo? Então é esse o nosso trabalho diário, né? A nossa corrida diária aí, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.